Boa tarde, leitores. Hoje estamos fazendo uma nova análise literária no canal e a análise de hoje vai ser sobre o livro The Setting Sun, de Osamu Dazai, que foi publicado em 1947, pelo que eu me lembro. Bom, o livro The Setting Sun é um livro que retrata o Japão após a Segunda Guerra Mundial. É um país devastado física e espiritualmente. O título, O Sol Poente, que é a tradução em português, alude diretamente ao declínio da aristocracia japonesa. O sol, que antes brilhava sobre a nobreza, agora se põe sobre um novo mundo mais igualitário e materialista. Osamu Dazai, o autor do livro, que viveu intensamente a sensação de alienação e a perda de sentido, escreve um romance inspirado parcialmente em sua própria vida. O livro em si, ele é considerado um dos marcos do movimento literário Buraiha, não se me lembre, ou Escola Decadente, que faz bastante sentido com o nome em si do livro, que é caracterizado por protagonistas desiludidos, autodestrutivos e incapazes de se adaptar à nova sociedade em que eles estão. Agora, vou fazer um resumo. Bom, basicamente, a narrativa acompanha Kazuko, uma jovem mulher destrocada que vê sua família desmoronar após a guerra, e ela vive com sua mãe doente. E mais tarde tenta se reconectar com o irmão Naoji, um homem destruído por traumas e vícios adquiridos durante a guerra. Através de cartas e confissões monólogas internas, o livro mostra o declínio moral e emocional dos personagens. Cada um reagindo de modo diferente à perda dos status e à crise de valores que está acontecendo na época que eles estão inseridos. Os personagens principais Kazuko, a protagonista e narradora parcial, ela simboliza a tentativa de renascimento espiritual em meio à decadência que eles estão vivendo. Ela tenta se libertar dos valores da velha nobreza e abraçar uma forma mais natural e sincera de viver, até mesmo desafiando tabus sociais como a maternidade fora do casamento. A Naoji, o irmão da Kazuko, que é intelectual, perturbado e alcoólatra, ele representa o intelectual derrotado, incapaz de se adaptar à modernidade e corroído pela culpa e pela perda de propósito. A mãe dos dois, que é a figura trágica e delicada, sua doença e morte simbolizam o fim da antiga aristocracia. Ok? Os temas centrais do livro decadência e transformação social, identidade e culpa, o papel da mulher, horror e existência e niilismo. E agora a gente vai passar por cada um deles especificamente. Bom, a decadência e transformação social seria a queda da família de Kazuko, espalhando o colapso do sistema feudal e aristocrático japonês. O romance, ele denuncia a dificuldade das classes privilegiadas em se adaptar ao mundo pós-guerra, regido por valores ocidentais econômicos, onde eles não são tão privilegiados quanto antes eram. A identidade e culpa pode ser coisada como os personagens lutando para encontrar o significado e moralidade após o colapso de tudo que eles conheciam. A Naoji, não, o Naoji, desculpa. O Naoji, ele expressa a culpa existencial de que sobreviveu à guerra. Como ele lutou na guerra, ele expressa essa culpa de um soldado que sobreviveu a esses tempos difíceis. E a Kazuko, ela procurou reconstruir um novo eu fora das normas. O papel da mulher no livro é representada pela Kazuko Ishii, uma das protagonistas femininas. Ela, em minha opinião, uma das mais completas da literatura japonesa do século XX. Ela rompe com o papel tradicional feminino, buscando independência e a autenticidade. A sua gravidez, no fim do romance, simboliza esperança e renovação, apesar da ruína em que ela está passando. O livro também é um horror existencial e niilismo, explorado pelo autor. O Dazai, ele explora um vazio existencial semelhante ao de autores ocidentais como Camus e Sartre. A desesperança e a intro introspecção são constantes, mas há também lampejos de beleza e resistência em meio ao sofrimento. O estilo de Dazai, em seus livros, é confessional, íntimo e melancólico. A maioria de seus livros seguem esse tema. A maioria, se não todos. Ele mistura a narrativa em primeira pessoa, como as cartas que Kazuko manda para os outros, como para o caso, para o Taoji, com trechos em terceira pessoa, criando uma
alternância entre introspectivas e distanciamento. O tom poético e fragmentado reflete ao caos interno dos personagens do livro em si, e a linguagem simbólica, ela é direta, porém simbólica, frequentemente mistura o lirismo e o desespero dessas personagens da trama. Os, o Sol Poente, o simbolismo dele, ele simboliza a morte e declínio, mas também transformação inevitável que representa o fim de uma era e possível renascimento de outra. No caso, o fim da Segunda Guerra Mundial e o nascimento do novo Japão, como conhecemos ele hoje em dia. Ahn, bom, a interpretação geral do livro é que o livro, Sol Poente, é um retrato urgente da decadência e da sobrevivência moral. É tanto uma elegia à nobreza japonesa, quanto uma crítica à hipocrisia e à fragilidade humana diante da mudança. A Kazuko emerge como uma figura paradoxal, fraca e forte ao mesmo tempo, em que encarna a esperança de uma nova mulher japonesa, consciente da dor, mas disposta a desafiar o destino. E bom, a conclusão é que a força desse livro em sua honestidade emocional e desesperança lúcida. É, o Dazai, ele consegue transformar o trauma coletivo de uma nação em um drama íntimo dele, expondo a alma japonesa em ruínas em apenas alguns personagens. O romance é tanto autobiográfico quanto universal, apresentando experiências mesmo do autor, que ele viveu nessa época, porém também explicando como que era a vida nessa época pós-guerra, que tanto ele quanto várias outras pessoas no Japão viveram. É uma meditação sobre o fim das ilusões e o renascimento possível a partir dos escombros. E o livro é basicamente isso. Em minha opinião, ele é muito bom. Eu gostei bastante desse livro. Eu leria ele novamente. Recomendo bastante. A capa em si é muito bonita, olha isso. É isso por hoje. Tchau!